A chamada da minha mãe chegou numa terça-feira à noite, com um tom de urgência que eu não ouvia há anos. Era para uma reunião de família importante no domingo seguinte, na casa do Tatuapé onde cresci. O pretexto era vago, algo sobre a manutenção do imóvel, mas a formalidade na voz dela acendeu um alerta. Mesmo assim, eu fui. A ingenuidade de uma filha que ainda busca aprovação é uma força teimosa. Quando entrei na sala de jantar, o ar estava denso e frio. Minha mãe, Sônia, estava na cabeceira da mesa. Meu irmão, Ricardo, ao seu lado, com uma expressão de tédio impaciente. O que congelou meu sangue foi ver meu tio Sérgio e o Dr. Queiroz, o advogado da família há décadas, sentados como um tribunal. Sobre a mesa de mogno polido, uma pilha de papéis perfeitamente alinhados me aguardava. Dr. Queiroz não perdeu tempo com gentilezas. Ele limpou a garganta e, com a voz neutra de quem anuncia uma sentença, explicou que a solução mais simples para o futuro de todos era eu assinar o documento à minha frente, um contrato de cessão de direitos hereditários, onde eu abriria mão de tudo que meu pai me deixou. Meu pai. A memória dele era a única coisa que me aquecia naquela sala gelada. Ele sabia. Ele sempre soube da dinâmica doentia que regia nossa família. Foi por isso que deixou a casa e a maior parte de suas economias para mim em testamento, protegendo minha mãe com uma cláusula de usufruto vitalício. Era a sua forma de me dar uma base, de garantir que eu não seria engolida. E agora, eles estavam usando sua proteção como uma arma para me desarmar completamente. Olhei para Ricardo, o filho de ouro, que teve a faculdade paga, ganhou um carro aos 18 e cujos projetos sempre foram mais importantes que qualquer outra coisa, inclusive cuidar da nossa avó doente, uma tarefa que sobrou para mim por 2 anos inteiros. Via em seus olhos não a maldade, mas algo pior, uma certeza arrogante de que aquilo lhe pertencia por direito. Ele me via não como uma irmã, mas como um obstáculo burocrático para o seu futuro. Naquele momento, o peso dos meus sacrifícios se tornou insuportável. Cada noite mal dormida, cada promoção perdida, cada obrigação natural que assumi em silêncio. Tudo para manter uma paz que só existia para eles. Hesitei, minha mão pairando sobre a caneta que o Dr. Queiroz empurrou sutilmente em minha direção. Minha mente era um turbilhão de vozes. A do meu pai, me pedindo para ser forte. A da criança dentro de mim, implorando pelo amor da minha mãe. E a da mulher de 32 anos, exausta de ser a âncora invisível de todos. Foi minha mãe quem quebrou o silêncio. Ela me encarou, não com a súplica que eu talvez esperasse, mas com um desprezo frio, cortante, que transformou o ar em vidro. Seus lábios se moveram, e as palavras saíram como sentenças de morte para a filha que eu um dia acreditei que ela amava. Tudo o que você tem, você deve a nós, ela disse. Cada sílaba pesando 1 tonelada. Assine e seja razoável uma vez na vida. A frase não foi um pedido. Foi uma ordem de aniquilação. Ela não estava apenas pedindo minha herança. Estava exigindo que eu validasse a narrativa de que minha vida, meu trabalho, minha independência, não eram conquistas minhas, mas uma dívida que eu tinha com eles. E eu, por existir, era ingrata. A dor foi tão aguda que se tornou silêncio. O universo inteiro se contraiu para aquela mesa de jantar, para aqueles 4 rostos me encarando, esperando minha capitulação. Eles não queriam um acordo, queriam uma rendição incondicional. Queriam que eu assinasse minha própria insignificância. O zumbido nos meus ouvidos parou. A névoa da confusão emocional se dissipou, e pela primeira vez eu os vi com uma clareza terrível. Não como minha família, mas como um consórcio de interesses onde eu era o único ativo a ser liquidado. A necessidade de aprovação, o vício de uma vida inteira, morreu ali. Eles esperavam lágrimas, um protesto fraco, talvez uma negociação patética. Eles não estavam preparados para o que veio a seguir. Eu me pergunto, de onde você está assistindo agora? Se já sentiu essa fratura? Esse momento em que a pessoa que você era se despedaça para que outra possa sobreviver. Fique comigo, porque a história de como eu me reergui daquelas cinzas está apenas começando. Aquela reunião não foi um raio em céu azul.
Foi o último trovão de uma tempestade que durava 32 anos. Meu pai sabia. 5 anos antes, no leito do hospital, ele me entregou uma cópia do testamento e disse: "Isso não é um presente, Mariana. É um colete à prova de balas. Use quando precisar." Ele deixou a casa do Tatuapé e a maior parte de suas economias para mim, mas com uma cláusula de usufruto vitalício para minha mãe, Sônia. Foi seu jeito de me dar um chão firme e, ao mesmo tempo, garantir que ela estivesse segura. Mas para minha mãe, o colete à prova de balas que ele me deu era uma arma apontada para ela. Desde o dia da leitura do testamento, ela passou a tratar a proteção que meu pai me deixou como uma traição, uma prova final de que eu sempre fui a preferida, ignorando convenientemente uma vida inteira de evidências em contrário. A narrativa dela era mais forte que a realidade, e ela a repetia até que se tornasse a única verdade que a família conhecia. A diferença no tratamento sempre foi tão explícita que chegava a ser banal. Quando Ricardo decidiu fazer publicidade numa faculdade particular caríssima, minha mãe vendeu as joias da minha avó para pagar a primeira anuidade, chamando aquilo de investimento no futuro brilhante dele. Eu, que passei em engenharia numa universidade pública, tive que me virar com o FIES para cobrir os custos de material e transporte, além de trabalhar em uma lanchonete nos fins de semana. Aos 18 anos, Ricardo ganhou um carro zero, um presente para facilitar seus estágios. Eu, aos 21, comprava meu primeiro carro usado, financiado em 48 vezes, depois de economizar por 3 anos. Quando eu questionava essa disparidade, a resposta de Sônia era sempre a mesma, dita com um suspiro de mártir. "Mariana, você é forte, você se vira. Ricardo é mais sensível, ele precisa de mais apoio." A minha força não era um elogio, era uma justificativa para a negligência deles. Um passe livre para que focassem todos os recursos no projeto Ricardo. E que projeto ele era? Uma sucessão de startups inovadoras que nunca saíam do papel, mas que consumiam dinheiro real. Primeiro foi um aplicativo de delivery para comidas veganas que faliu em 6 meses. Depois, uma marca de camisetas com estampas irônicas que ninguém comprou. Cada fracasso era amortecido por uma nova injeção de capital vinda da conta da minha mãe, que na verdade era alimentada pelo dinheiro que meu pai deixou. Enquanto isso, eu subia degrau por degrau no mundo corporativo, trocando de emprego para conseguir aumentos, fazendo pós-graduação à noite, construindo minha independência com suor e planilhas de Excel. Minhas conquistas eram vistas como algo normal, esperado, quase uma obrigação. As falhas de Ricardo, por outro lado, eram tratadas como experiências de aprendizado valiosas, acidentes de percurso na jornada de um gênio incompreendido. Ele era o investimento de risco com potencial de retorno infinito. Eu era a poupança segura que nunca daria trabalho, mas também nunca renderia glória. O ponto de inflexão, antes daquela reunião fatídica, foi a doença da minha avó. Quando ela teve o AVC e ficou acamada, a questão de quem cuidaria dela surgiu. Em mais uma daquelas reuniões de família, minha mãe expôs a situação com ares de estrategista. Ricardo, segundo ela, estava numa fase crucial de networking para seu novo projeto e não podia ser desviado de seu caminho. A responsabilidade, portanto, recaía sobre mim. Não foi uma pergunta, foi uma declaração. Usaram a frase que eu mais odiava ouvir. "É sua obrigação natural, Mariana. Você sempre foi mais apegada a ela." O apego, o amor que eu sentia, foi transformado numa sentença. Por 2 anos, minha vida parou. Minhas noites eram interrompidas por monitores e meus dias eram uma maratona entre meu trabalho, o apartamento da minha avó e as farmácias. Renunciei a uma proposta de promoção que exigiria viagens e vi meus amigos seguindo em frente enquanto eu estava presa naquele ciclo de cuidados e exaustão. O custo daquela obrigação natural foi altíssimo e completamente invisível para eles. Perdi mais do que oportunidades de carreira. Perdi um pedaço da minha juventude. Enquanto eu trocava fraldas geriátricas e aprendia a aplicar injeções, Ricardo postava fotos em eventos de empreendedorismo e viagens de prospecção. Minha mãe o elogiava publicamente por sua garra e visão, enquanto para mim,
O máximo que eu recebia era um Deus te pague, apressado ao telefone. A solidão era esmagadora. Cuidar de alguém que você ama no fim da vida é uma jornada brutal, e eu a fiz sozinha. Quando minha avó se foi, no funeral, meu tio Sérgio teve a audácia de me dar um tapinha nas costas e dizer: "Você foi uma guerreira. Agora pode voltar a viver sua vida." Como se minha vida fosse um interruptor que eu pudesse simplesmente ligar e desligar. Eles não entendiam que aqueles 2 anos não foram uma pausa. Foram uma amputação. E mesmo durante esse período, a exploração não era apenas emocional. A casa do Tatuapé, o bem que meu pai me deixou, precisou de uma reforma urgente no telhado por causa de uma infiltração grave. O orçamento ficou em R$ 15.000. Minha mãe alegou que o dinheiro do espólio estava comprometido e que não podia arcar com aquilo. Ricardo, claro, estava sem fluxo de caixa. Então, eu paguei. Tirei das minhas economias o dinheiro que eu guardava para dar entrada em um apartamento próprio e paguei pela reforma completa do telhado da casa que, no papel, era minha, mas na prática, servia de palco para os dramas e necessidades deles. Guardei a nota fiscal e os comprovantes de Pix, não por desconfiança na época, mas por hábito de organização. Mal sabia eu que aqueles pedaços de papel se tornariam parte do meu arsenal. Minha contribuição financeira foi recebida não com gratidão, mas como mais um dever cumprido, mais uma prova da minha força. Esse era o sistema. Minha função era ser a rede de segurança silenciosa, a provedora invisível, a filha forte que absorvia todos os custos, emocionais e financeiros, para que o frágil e promissor projeto Ricardo pudesse florescer. Qualquer tentativa minha de impor um limite, de dizer não, de pedir o mínimo de reciprocidade, era imediatamente classificada como egoísmo. "Você só pensa em você", minha mãe dizia, com uma dor encenada que me desarmava. "Depois de tudo que fizemos por você." A dívida era impagável porque ela nunca foi especificada. Era a dívida de existir. Por anos eu acreditei nessa lógica. Acreditei que para manter a paz, para talvez um dia ganhar uma migalha de aprovação, eu precisava me anular. A reunião na sala de jantar não foi o início da guerra. Foi apenas o momento em que eu finalmente percebi que já estava em uma, e que, até aquele segundo, eu era a única que estava sangrando. A volta para meu apartamento na Vila Mariana foi um borrão. As luzes de São Paulo passavam pela janela do carro como estrelas distantes e frias, mas eu não via nada. Dentro de mim, as palavras da minha mãe ecoavam em um loop cruel. "Tudo o que você tem, você deve a nós. Assine e seja razoável uma vez na vida." Razoável. A palavra se cravou no meu peito como um caco de vidro. Ser razoável. Para eles, significava me anular. Significava aceitar que meus 32 anos de esforço, minhas noites em claro estudando, meus sacrifícios silenciosos, não eram nada além de um adiantamento de uma dívida que eu nunca soube que tinha. O ar no meu carro parecia rarefeito, e a cada semáforo vermelho, eu me sentia afundar um pouco mais no estofado, o peso de uma vida inteira de invalidação me esmagando. Eu não estava apenas sendo pressionada a ceder uma herança. Estava sendo coagida a concordar que eu não merecia tê-la, que minha própria vida era um favor que eles me fizeram. E essa era uma asfixia muito mais lenta e dolorosa. No dia seguinte, a pressão se tornou sonora. Meu celular começou a vibrar às 8 da manhã e não parou mais. Eram dezenas de chamadas da minha mãe, Sônia. Atendi a terceira, com o coração na boca. A voz dela era um mel amargo, uma performance de preocupação que eu conhecia bem. "Filha, você está bem? Fiquei tão preocupada. Você saiu daquele jeito." Esperei. Sabia que o prelúdio acabaria logo. E acabou. "Mariana, pense bem. Não é sobre o dinheiro, é sobre manter a família unida. Seu irmão precisa desse apoio agora. Você é forte. Sempre foi. Não seja egoísta justo agora." A palavra egoísta me atingiu como um soco. Eu que paguei pela reforma do telhado da casa dela. Eu que parei minha vida por 2 anos para cuidar da minha avó. Eu era egoísta. Desliguei o telefone no meio de um apelo choroso, minhas mãos tremendo. A manipulação era tão habilidosa, tão praticada,
que por um instante terrível, uma parte de mim quase acreditou nela. A culpa era um veneno que eles aprenderam a inocular em mim desde a infância. As noites se tornaram meu purgatório particular. Deitada na cama, no silêncio do meu apartamento, o conflito interno se tornava um tribunal. De um lado, a voz do meu pai, a lembrança do seu aviso sobre o colete à prova de balas. Do outro, a voz da minha mãe, amplificada por 30 anos de condicionamento, me acusando, me julgando. A crença limitante que eles instalaram em mim com tanto cuidado gritava em minha mente. Se eu me opuser, serei a vilã que destruiu a família. Eu me via em cenários futuros, natais solitários, telefonemas não atendidos, o desprezo nos olhos de tios e primos que ouviriam apenas a versão deles da história. A vilã. A filha ingrata que virou as costas para a própria mãe por causa de dinheiro. O medo do isolamento era físico, uma dor oca no estômago. Seria mais fácil assinar? Seria mais fácil engolir aquele último pedaço de veneno para manter a ilusão de pertencimento. A paz que eles ofereciam em troca da minha alma parecia, na escuridão daquelas madrugadas, uma tentação perigosa e sedutora. Como se a pressão de Sônia não bastasse, Ricardo entrou em cena. Ele não ligou. Mandou uma série de áudios pelo WhatsApp, cada um mais furioso que o outro. A voz dele, sempre tão calma e entediada, estava distorcida pela raiva e pelo pânico. Mariana, o que você pensa que está fazendo? Você tem ideia do que está arruinando? Meu projeto depende desse dinheiro. É o meu futuro. Você vai jogar tudo no lixo por causa de um capricho seu? Depois de tudo que a mamãe fez por você? É assim que você retribui? Sendo egoísta e mesquinha? Cada palavra era uma facada. Ele não via a herança como algo do nosso pai, mas como um fundo pessoal para suas ambições. Eu não era sua irmã. Era a gerente de um caixa eletrônico que se recusava a liberar o saque. A arrogância dele era tão profunda que ele genuinamente acreditava ter direito àquilo que meu pai, deliberadamente, deixou para mim. Naquele momento, a ficha caiu de uma forma nova e mais terrível. Para meu irmão, eu não existia como pessoa, apenas como um recurso. Os dias seguintes foram um teste de resistência psicológica. Eu ia para o trabalho e operava no piloto automático. Participava de reuniões, respondia e-mails, mas minha mente estava em outro lugar, presa naquela sala de jantar. Cada vibração do meu celular me dava um salto no coração. Eu parei de atender números desconhecidos. O cerco era total. Minha mãe começou a ligar para o meu telefone fixo do trabalho, deixando recados chorosos com a recepcionista. Meu tio Sérgio me enviou uma mensagem de texto longa, falando sobre dever familiar e honrar a memória do seu pai, o que era uma ironia cruel, já que eu era a única que estava tentando fazer exatamente isso. Eles estavam usando todas as armas do arsenal emocional que construíram ao longo dos anos. A culpa, a vergonha, o medo do abandono, a obrigação. Eu me sentia encurralada, como um animal acuado, e a exaustão estava começando a corroer minha determinação. A pergunta que me assombrava era: quanto de mim eu ainda precisaria destruir para que eles finalmente me considerassem parte da família? Em uma noite de insônia, revirando uma caixa de documentos antigos em busca de qualquer coisa que me desse um norte, encontrei uma foto. Era eu e meu pai, em uma praia, quando eu tinha uns 10 anos. Ele estava me ensinando a construir um castelo de areia, e nós dois ríamos. Lembrei do que ele disse naquele dia. Filha, não adianta construir um castelo lindo se a base for fraca. Na primeira onda, tudo desmorona. E então, como um raio, a voz dele no hospital, 5 anos atrás, voltou com uma clareza cristalina. Isso não é um presente, Mariana. É um colete à prova de balas. Use quando precisar. Eu estava sendo atingida por todas as direções, e meu colete estava guardado no fundo de uma gaveta. Meu pai não me deu aquela herança para que eu a entregasse na primeira batalha. Ele me deu porque sabia que a guerra viria. Ele me deu uma base forte para que a onda da manipulação deles não me derrubasse. Naquele instante, olhando para a foto desbotada, a névoa da culpa começou a se dissipar. A gota d'água veio na sexta-feira. Uma ligação final da minha mãe. Desta vez, não havia choro, nem apelos.
A voz dela era fria, metálica, desprovida de qualquer emoção. Mariana, essa é sua última chance. Ou você traz aquele documento assinado até domingo, ou pode se considerar órfã de mãe e de irmão. Nós vamos seguir nossas vidas, e você seguirá a sua. Sozinha. Foi um ultimato. Não havia mais espaço para negociação. Não havia mais a ilusão de um meio-termo. Era a aniquilação ou a liberdade. E ao ouvir a palavra sozinha, dita como uma ameaça, algo dentro de mim se quebrou e se rearranjou de uma forma nova. Eu percebi que já estava sozinha há muito tempo. Estava sozinha quando cuidava da minha avó. Sozinha quando pagava pelas reformas. Sozinha quando lutava para construir minha carreira. A solidão que ela me oferecia como punição era, na verdade, a única condição que eu conhecia dentro daquela família. A diferença é que, agora, eu poderia escolhê-la. A escolha se tornou óbvia. A paz que eles ofereciam era a paz do cemitério. A quietude de quem desistiu de si mesmo. Permanecer passiva não era mais uma opção, porque a passividade significava consentir com a minha própria execução emocional. O medo de ser a vilã da história deles foi finalmente superado pelo terror de me tornar uma figurante na minha própria vida. Eles achavam que estavam me encurralando, mas tudo o que fizeram foi me empurrar para a única saída de emergência que existia. Eu não ia mais ser razoável. Eu ia ser justa comigo mesma, pela primeira vez. Quantas vezes somos ensinados que proteger nosso próprio espaço é um ato de agressão, e não de sobrevivência? Fique por aqui e descubra o que acontece quando a filha razoável finalmente decide usar o colete à prova de balas que seu pai lhe deixou. O ultimato da minha mãe pelo telefone não foi o golpe final que me derrubou. Foi o choque elétrico que reiniciou meu coração. A palavra sozinha, que ela cuspiu como uma maldição, ecoou no silêncio do meu apartamento e, em vez de me encher de pavor, me preencheu com uma calma gélida e desconhecida. Sozinha. De repente, a palavra perdeu seu poder de ameaça. Eu já estava sozinha quando passava as madrugadas monitorando a respiração da minha avó. Estava sozinha quando transferi 15 mil reais das minhas economias para consertar o telhado de uma casa que era legalmente minha, mas que nunca me pertenceu de fato. Estava sozinha em cada conquista profissional que eles diminuíam como sendo sorte ou obrigação. A solidão que ela me oferecia como punição era, na verdade, o meu estado natural dentro daquela dinâmica familiar. A diferença era que, pela primeira vez, eu não estava mais lutando contra ela. Eu estava a aceitando. E nessa aceitação, encontrei não o vazio, mas um terreno firme onde eu poderia finalmente me reerguer. A filha que precisava da aprovação deles morreu naquela ligação. Com essa nova clareza, a cena da sala de jantar se rebobinou na minha mente. Mas desta vez, em câmera lenta e sem o filtro da dor. Eu vi o que não tinha conseguido processar antes. Vi a impaciência nos dedos do meu irmão Ricardo, batucando ritmicamente sobre a mesa de mogno, como se estivesse esperando o final de uma reunião de negócios tediosa que o impedia de sacar seu lucro. Olhei para os olhos dele, na minha memória, e a premissa estava certa. Não havia conflito, não havia culpa, não havia amor fraternal. Havia apenas a certeza inabalável de um herdeiro esperando que um obstáculo burocrático, eu, fosse removido. E minha mãe, Sônia, com seu olhar de desprezo calculado, não era uma mãe desesperada, mas a CEO daquele consórcio familiar, executando uma manobra para liquidar um ativo problemático. Eles não estavam me pedindo para ceder. Estavam executando uma aquisição hostil da minha vida, da minha história, do último presente tangível do meu pai. O zumbido de pânico nos meus ouvidos cessou para sempre, substituído por um silêncio operacional, frio e lúcido. Naquele instante, a necessidade de ser compreendida, a busca incessante por um pingo de validação que guiou todas as minhas ações por 32 anos, simplesmente se evaporou. Foi como se um vício de uma vida inteira tivesse sido curado de forma instantânea e brutal. Eu não precisava mais que eles me vissem, que entendessem meus sacrifícios, que me amassem. A única coisa que eu precisava, a partir daquele momento, era sobreviver a eles.
A crença limitante de que, se eu me opuser, serei a vilã, se despedaçou, porque eu finalmente entendi que na narrativa deles, eu já era a vilã de qualquer maneira. Eu era a vilã por ter recebido a herança, a vilã por hesitar em entregá-la, a vilã por existir fora da função que eles designaram para mim. Se o papel de vilã era inevitável, então eu o desempenharia nos meus próprios termos. A paz que eu tanto busquei não viria da rendição, viria da justiça. E a justiça, eu percebi, não era algo que se pedia, era algo que se tomava. Minha mão, que antes tremia sobre o contrato, agora estava firme. Levantei os papéis da mesa, meu movimento lento e deliberado, quebrando o feitiço da expectativa que pairava na sala. Todos os olhos estavam em mim, esperando o colapso, as lágrimas, a assinatura resignada. Meu tio Sérgio se inclinou para a frente. O doutor Queiroz ajustou os óculos. Minha mãe cruzou os braços, a expressão dura como mármore. Eu não olhei para ela, nem para meu irmão. Fixei meu olhar diretamente no advogado, o único ali que representava uma ordem externa, uma lógica que não era a deles. Minha voz saiu calma, nivelada, sem qualquer traço do furacão que tinha acabado de devastar e reconstruir meu mundo interior. As palavras foram simples, cirúrgicas, e para eles, completamente inesperadas. Vou precisar levar para meu advogado analisar. A frase pairou no ar denso da sala. Não como uma pergunta ou um pedido, mas como uma declaração de fatos. Naquele momento, o jogo mudou. Eu não era mais uma peça no tabuleiro deles. Eu tinha acabado de virar o tabuleiro inteiro. A reação foi um silêncio atordoado. Foi como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. Vi a confusão piscar nos olhos do Dr. Queiroz. A mandíbula de Ricardo se contrair de pura frustração. E, no rosto da minha mãe, uma fúria gelada começou a substituir o desprezo. Eles não tinham um roteiro para aquilo. O plano deles contava com a minha fragilidade emocional, com a minha culpa, com o meu desejo de agradar. Eles não estavam preparados para a lógica, para a razão, para a possibilidade de que eu buscasse uma força externa. Levantei-me da cadeira, ainda segurando os papéis. Não dei nenhuma outra explicação. Não havia mais nada a ser dito. Cada segundo que eu permanecesse ali seria uma concessão. Caminhei para fora da sala de jantar. Passei pelo corredor onde fotos da nossa família feliz me encaravam das paredes e saí pela porta da frente sem olhar para trás. O ar da rua em São Paulo nunca pareceu tão respirável. Eu não estava fugindo. Eu estava marchando em direção à minha própria vida, e a primeira batalha tinha acabado de ser vencida, em silêncio. Ao chegar no meu apartamento na Vila Mariana, a sensação não era de alívio, mas de foco absoluto. A adrenalina da confrontação silenciosa deu lugar a uma energia fria e metódica. Não perdi tempo remoendo o passado. O luto pela família que eu nunca tive viria depois. Agora era hora de estratégia. Fui direto ao meu armário e puxei uma caixa de metal onde guardava documentos importantes. Passei pela cópia do testamento do meu pai, pelo meu diploma, por contratos antigos. Meu objetivo era outro. Lá no fundo, encontrei o que procurava. Uma pasta amarela. Dentro dela, a nota fiscal completa da reforma do telhado, com o valor de R$ 15.000 claramente discriminado. Anexados a ela, os comprovantes das transferências via Pix que fiz da minha conta pessoal para a conta do empreiteiro. Encontrei também e-mails antigos onde eu comunicava à minha mãe a urgência da obra e a recusa dela em arcar com os custos. Aqueles papéis que eu guardei por puro hábito não eram mais lembranças de um sacrifício. Eram provas. Eram as primeiras peças do meu arsenal. A guerra não seria travada com gritos e lágrimas, mas com documentos, números e a força inquestionável da lei. A primeira ligação que fiz na segunda-feira de manhã não foi para minha mãe, nem para meu irmão. Foi para uma colega de trabalho, uma diretora de operações que certa vez mencionou de passagem ter passado por um divórcio litigioso que parecia uma guerra de trincheiras. Pedi a ela o contato de sua advogada. Você quer alguém para negociar ou para vencer? Ela perguntou. Para vencer. Respondi, sem hesitar. Foi assim que cheguei ao escritório da doutora Helena Campos.
na Avenida Paulista. O ambiente não era acolhedor. Era funcional, eficiente, com linhas retas e pouca decoração. Doutora Helena era igual. Uma mulher na casa dos 50 anos, com um olhar que parecia fazer uma auditoria na sua alma. Entreguei a ela a cópia do testamento do meu pai e o contrato de cessão que eles queriam que eu assinasse. Ela leu tudo em silêncio, seus olhos se movendo rapidamente pelas cláusulas. Quando terminou, ela não me ofereceu pêsames ou palavras de conforto. Ela me olhou por cima dos óculos e disse uma única frase que selou nosso pacto. Eles subestimaram você de forma grosseira. Vamos corrigir isso. Naquele momento, eu não estava mais sozinha. Eu tinha uma aliada. E pela primeira vez em dias, eu respirei fundo. Na nossa primeira reunião, que durou quase 2 horas, doutora Helena me fez perguntas que ninguém nunca havia feito. Não sobre como eu me sentia, mas sobre fatos. Houve alguma melhoria no imóvel paga por você? Ela perguntou. Sim, a reforma completa do telhado, há 2 anos. R$ 15.000, respondi. Você tem os comprovantes? Sim. Quem cuidou da sua avó nos seus últimos anos? Eu, por 2 anos, praticamente sozinha. Isso impactou sua carreira? Renunciei a uma promoção. Sua mãe tem procuração para movimentar a conta do espólio? Sim, para as despesas da casa. A cada resposta, eu via a engrenagem em sua mente girando. Ela não estava construindo uma defesa. Estava montando um ataque. Ao final, ela delineou os primeiros passos com uma clareza militar. Primeiro, vamos construir um muro. Eles não falam mais com você. Falam comigo. Segundo, vamos pedir uma prestação de contas. Quero os extratos bancários dos últimos 5 anos dessa conta do espólio. Dinheiro deixa um rastro que emoções não conseguem apagar. Saí de lá com uma lista de tarefas e um senso de propósito que eu não sentia há anos. O luto pela minha família podia esperar. A justiça não. 3 dias depois, o primeiro tiro foi disparado. Doutora Helena enviou uma notificação extrajudicial para o Dr. Queiroz, com cópia para o endereço da minha mãe no Tatuapé. O documento era uma obra de arte da intimidação legal. Em 3 páginas de linguagem densa e formal, informava que eu, Mariana Souza, me recusava formalmente a assinar qualquer cessão de direitos hereditários, que a partir daquela data, toda e qualquer comunicação a meu respeito deveria ser dirigida exclusivamente ao escritório da doutora Helena Campos, e que estávamos solicitando formalmente a prestação de contas completa da administração do espólio, conforme previsto em lei. Ler aquele documento me deu um calafrio. Era como ver meus sentimentos de injustiça traduzidos para uma língua que eles seriam forçados a entender e respeitar. O muro legal estava erguido. Aquele pedaço de papel era mais do que uma recusa. Era uma declaração de que a filha razoável e silenciosa não existia mais. Em seu lugar, havia uma cliente, representada por uma advogada que não tinha o menor interesse em manter a paz familiar. A reação foi imediata e previsível. Minha mãe ignorou completamente a notificação e o protocolo legal. Meu celular tocou 27 vezes naquele dia. Atendi uma vez, no final da tarde, por um resquício de fraqueza. A voz dela não era mais fria ou manipuladora. Era estridente, uma mistura de pânico e fúria. O que você pensa que está fazendo? Colocando advogados no meio da nossa família. Que tipo de filha é você? Respirei fundo, o coração martelando contra minhas costelas, e repeti a frase que doutora Helena me instruiu a usar como um mantra, um escudo. Mãe, por favor, converse com a doutora Helena. Qualquer assunto agora é com ela. A pausa do outro lado da linha foi carregada de choque. Ela não esperava calma. Ela esperava uma briga, lágrimas, uma chance de me arrastar de volta para o pântano emocional. Você... Ela começou, mas eu não a deixei terminar. Converse com a doutora Helena. Repeti, com a voz mais firme que consegui, e desliguei. Foi a ligação mais difícil e mais libertadora da minha vida. A cada chamada não atendida depois daquela, o muro se tornava mais alto e mais forte. Enquanto o cerco emocional se intensificava, nós nos concentramos na parte fria e factual da estratégia, a investigação financeira. Doutora Helena formalizou o pedido ao banco,
e a espera pelos extratos se tornou uma contagem regressiva para a verdade. Durante essa espera, segui a segunda parte da minha tarefa, a coleta de provas. Passei um fim de semana inteiro mergulhada em caixas de documentos e arquivos digitais. Encontrei a pasta amarela com a nota fiscal da reforma do telhado e os comprovantes de Pix. Encontrei as trocas de e-mail com minha mãe, onde eu detalhava os orçamentos e ela respondia com desculpas sobre o dinheiro do espólio estar comprometido. Mas a parte mais dolorosa foi reler as mensagens de WhatsApp da época em que cuidava da minha avó. Meus pedidos de ajuda para que Ricardo ficasse com ela por uma única noite para que eu pudesse descansar. As respostas vagas dele sobre reuniões importantes. As mensagens da minha mãe dizendo para eu ter paciência, porque o futuro do meu irmão estava em jogo. Cada arquivo, cada print de tela, era uma faca que eu retirava do meu próprio corpo para catalogar como evidência. Uma semana depois, um envelope pardo e grosso chegou ao escritório da doutora Helena. Eram os extratos bancários. 15 centímetros de papel que continham a história financeira dos últimos 5 anos da minha família. Sentamos em sua sala de reuniões e ela começou a folhear as páginas, marcando transações com um marca-texto amarelo. Eu observava em silêncio, meu estômago se revirando. No início, parecia tudo normal. Contas de luz, água, IPTU, despesas de supermercado. Mas então, o padrão começou a surgir. Uma transferência de R$ 5.000 para a conta pessoal de Ricardo, com a descrição Apoio Projeto. 3 meses depois, mais 10.000, capital de giro. E assim por diante. Eram transferências mensais, às vezes semanais, que somavam uma fortuna. Eram pagamentos de cartão de crédito, faturas de restaurantes caros, mensalidades de um clube de tênis. O dinheiro que meu pai deixou para garantir o bem-estar da minha mãe estava, na verdade, financiando o estilo de vida e os fracassos profissionais do meu irmão. A sensação não foi de raiva, mas de uma náusea profunda. A negligência que eu sentia a vida inteira estava ali, quantificada em débitos e créditos. Doutora, Helena pegou uma calculadora e começou a somar os valores destacados em amarelo. O som das teclas era o único ruído na sala. Eu segurava a respiração. Depois de alguns minutos, ela virou a calculadora para mim. O número na tela era 254, 780, 00. 254.780 reais. Olhei para aquele número e senti o chão desaparecer. Era o valor de um apartamento pequeno. Era o valor de todas as minhas economias multiplicadas por 3. Era o preço da minha anulação, da minha invisibilidade, convertido em moeda corrente. Era a prova material e irrefutável de que, para minha mãe e meu irmão, eu não era uma filha ou uma irmã, mas a guardiã relutante de um caixa eletrônico que eles estavam tentando arrombar. Todas as acusações de egoísmo que eles me fizeram ecoaram na minha mente, mas agora soavam como uma piada de mau gosto. Eles me acusavam de ser exatamente o que eles eram. Uma tática clássica de projeção que eu, por anos, fui incapaz de enxergar. Isso aqui, disse doutora Helena, batendo o dedo no relatório final que ela compilou, não é apenas má gestão. As transferências regulares, sem justificativa legal e sem o seu consentimento como herdeira, têm um nome no Código Penal. Ela fez uma pausa, me encarando para garantir que eu estava absorvendo o peso do que viria a seguir. Isso se chama apropriação indébita. É um crime. A palavra crime pairou no ar entre nós. De repente, a questão saiu da esfera do drama familiar, das mágoas e das decepções, e entrou em um território completamente novo, um lugar com regras claras e consequências reais. Eles não tinham apenas me ferido emocionalmente. Eles haviam infringido a lei. Tinham roubado de um patrimônio que, por direito, também era meu. Aquela palavra, crime, foi a validação final de que eu não estava louca, não estava exagerando, não era a vilã. Eu era a vítima de um abuso financeiro sistemático, disfarçado de apoio familiar. E agora, eu tinha mais do que uma história para contar. Eu tinha um caso. Com a pilha de extratos bancários de um lado e minha pasta de comprovantes do outro, o quebra-cabeça estava completo.
O plano não era mais uma reação desesperada, mas uma ofensiva calculada, baseada em provas documentais inquestionáveis. A próxima vez que eu os encontrasse, não seria na sala de jantar da casa deles, onde a história e a emoção me colocavam em desvantagem. Seria em território neutro, no escritório da minha advogada, onde os fatos teriam mais peso do que os laços de sangue. Eles achavam que estavam jogando um jogo de manipulação emocional, mas eu tinha acabado de mudar as regras. A partida agora seria disputada no campo da lei, e eu tinha todas as peças mais fortes do meu lado. Eu me pergunto se você já teve que transformar sua dor em uma planilha, em uma prova irrefutável. Se você entende o que é chegar a esse ponto, continue aqui comigo, porque a reunião final, a prestação de contas de uma vida inteira, estava prestes a acontecer. A reunião de mediação foi marcada para uma quinta-feira, às 10 da manhã, no escritório da doutora Helena, na Avenida Paulista. O ambiente era o oposto da sala de jantar da minha infância. Paredes de vidro, móveis de metal e couro preto, uma atmosfera de eficiência fria que não dava margem para sentimentalismos. Cheguei 15 minutos antes, e doutora Helena e eu repassamos a estratégia uma última vez, em voz baixa. Eu não sentia medo, nem ansiedade. Sentia uma calma estranha, a tranquilidade de quem está prestes a fazer uma cirurgia necessária, embora dolorosa. Quando eles chegaram, minha mãe Sônia, meu irmão Ricardo e o Dr. Queiroz trouxeram consigo a mesma aura de superioridade daquele domingo. Minha mãe não me olhou nos olhos. Ricardo parecia entediado, como se aquilo fosse um contratempo burocrático. Eles se sentaram do outro lado da longa mesa de reuniões, posicionando-se não como família, mas como a parte adversária em uma negociação que já consideravam ganha. Mal sabiam eles que não estávamos ali para negociar. Estávamos ali para uma auditoria. O Dr. Queiroz, com a mesma voz paternalista e condescendente de sempre, iniciou a conversa. Ele falou sobre a importância de resolver as coisas com bom senso e harmonia, sobre laços de sangue que são mais fortes que qualquer documento e sobre como uma disputa legal apenas traria desgaste e tristeza para todos. Era um discurso ensaiado, uma tentativa de restabelecer o campo de batalha no terreno emocional, onde eles sempre venceram. Olhei para minha mãe, que assentia a cada palavra dele com a expressão de uma mártir incompreendida. Ricardo checava discretamente o celular sob a mesa. Eu permaneci em silêncio, observando a performance. Cada palavra que o Dr. Queiroz dizia era uma pá de terra jogada sobre a verdade. Uma tentativa de me sufocar novamente com a culpa e a obrigação. Mas o veneno não fazia mais efeito. Eu não era mais a filha desesperada por aprovação. Eu era a cliente da mulher sentada ao meu lado, que esperava pacientemente o advogado deles terminar seu monólogo inútil. Aquele discurso era a última canção de um mundo que, para mim, já não existia mais. Quando o Dr. Queiroz finalmente concluiu seu apelo à união familiar, um silêncio se instalou. Ele olhou para mim, esperando uma resposta. Uma concessão. Em vez disso, a doutora Helena, sem dizer uma palavra, empurrou suavemente um pesado fichário preto para o centro da mesa. O som do plástico deslizando sobre o vidro foi o único ruído na sala, e pareceu absurdamente alto. Ela abriu o fichário, revelando centenas de páginas organizadas com marcadores coloridos. Eram os extratos bancários. Já que falamos em bom senso, Dr. Queiroz, ela começou, a voz cortante como um bisturi, proponho que nos atenhamos aos fatos. Fatos documentados. Vi a primeira fissura na compostura da minha mãe. Seus olhos se estreitaram. Ricardo finalmente largou o celular. Doutora Helena virou a primeira página, uma planilha resumo que ela havia preparado, e começou a falar. Sua voz era um monotrilho de dados, desprovida de qualquer emoção, enquanto ela listava, uma por uma, as transferências suspeitas de conta do espólio para a conta pessoal de Ricardo ao longo de 5 anos. 10 de janeiro de 2018, R$5.000. Referência: Apoio Projeto. 22 de março de 2018, R$7.500. Referência: Capital de Giro. 12 de maio,
Pagamento de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 4.200. Ela continuou, data por data, valor por valor. A cada linha que lia, eu via a cor sumir do rosto de Ricardo. A arrogância dele se desfez, substituída por um pânico mal disfarçado. Ele começou a mexer a perna de forma frenética. Minha mãe tentou interromper, a voz esganiçada. Isso é um absurdo. Eu estava apenas ajudando meu filho, como qualquer mãe faria. Doutora. Helena levantou os olhos dos papéis pela primeira vez e a encarou. Senhora Souza, a senhora não estava usando seu dinheiro. Estava usando o dinheiro de um espólio, do qual minha cliente é herdeira legal, sem o consentimento dela. A ajuda que a senhora deu ao seu filho, ao longo de 5 anos, totaliza, segundo a análise do banco. Ela fez uma pausa dramática, virando a última folha. R$ 254.780. O número pairou no ar como uma sentença. R$ 254.000. O silêncio na sala era tão denso que eu podia senti-lo pressionando meus tímpanos. Ricardo parecia que ia vomitar. Minha mãe abria e fechava a boca, mas nenhum som saía. A autoridade moral que ela sempre empunhou como uma arma havia se desintegrado naquele exato instante. Ela não era mais a matriarca sacrificada. Era uma gestora fraudulenta. E então, doutora Helena deu o golpe final. Com a mesma calma cirúrgica, ela acrescentou: transferências não autorizadas de fundos de um espólio para benefício próprio ou de terceiros, senhora Souza, tem uma tipificação legal muito clara. O nome disso é apropriação indébita. É um crime previsto no artigo 168 do Código Penal. A palavra crime explodiu no silêncio. Naquele momento, o poder não apenas mudou de lado. Ele se transferiu por completo, de forma irreversível e esmagadora. Eles não estavam mais me pressionando. Eu, através da minha advogada, estava informando a eles as consequências legais de seus atos. A reação do Dr. Queiroz foi a validação final. O pânico em seus olhos não era por seus clientes. Era por si mesmo. Vi o cálculo rápido em sua mente. O risco de ser visto como cúmplice, a mancha em sua reputação, a ameaça à sua inscrição na OAB. Ele se endireitou na cadeira, pigarreou e se distanciou deles com uma velocidade impressionante. Doutora Helena, ele disse, a voz subitamente formal e conciliadora. Diante destes documentos, é claro que a situação é mais complexa do que imaginávamos. Meus clientes certamente não tinham a intenção de cometer qualquer irregularidade. Acredito que uma nova proposta, que leve em conta o ressarcimento destes valores à senhora Mariana, seja o caminho mais prudente. Ele não olhava mais para Sônia ou Ricardo. Olhava para a doutora Helena. Ele não era mais o advogado da família. Era um homem tentando salvar a própria pele. A aliança dele se quebrou ali, na frente dos meus olhos. E com ela, a última pilastra da narrativa de que eu era a vilã. A reunião terminou 10 minutos depois. Não houve gritos, não houve mais acusações. Apenas o som da caneta da doutora Helena, anotando os termos da nossa contraproposta, que não era uma proposta, mas uma ordem. A prestação de contas seria formalizada judicialmente, e o valor desviado seria descontado da parte que cabia à minha mãe como meeira, além de um acordo para que eu fosse ressarcida pelos R$ 15.000 da reforma do telhado, com juros e correção monetária. Minha mãe e meu irmão saíram da sala sem olhar para mim, não mais como predadores, mas como réus. Eles não tinham mais poder sobre mim. Não tinham mais narrativas, nem ameaças, nem chantagens. Tinham apenas uma dívida e a perspectiva de um processo criminal. Eu não senti alegria, nem um prazer sádico na vitória. Senti um vazio profundo, o luto pela família que nunca existiu, mas pela primeira vez na minha vida, senti também o chão firme sob os meus pés. O poder não estava mais nas mãos deles, estava nas minhas. E o silêncio que me acompanhou na saída não era de submissão, mas de paz. O acordo foi assinado 2 semanas depois, sem que precisássemos nos encontrar novamente. Tudo foi resolvido através dos advogados.
em um balé de e-mails e documentos digitalizados que selaram o fim da minha antiga vida. O valor desviado, os R$ 254.000, seria devolvido a mim em 36 parcelas mensais, descontadas diretamente da parte da herança que caberia à minha mãe. Os 15 mil da reforma do telhado foram pagos à vista, com juros e correção. Eu venci. No papel, a justiça foi feita. Mas não houve celebração, não houve champanhe, não houve a sensação de triunfo que eu talvez esperasse. O que veio foi um silêncio profundo, um vazio no lugar, onde por 32 anos existiu a esperança de ser amada por eles. Eu não perdi uma família naquela sala de reuniões. Perdi a ilusão de que um dia eu tive uma. E esse luto, pela morte de uma fantasia, é um tipo de dor para a qual não existe reparação financeira. É a aceitação fria de que o colete à prova de balas que meu pai me deu não era para me proteger de inimigos, mas das pessoas que deveriam ter sido meu porto seguro. A casa do Tatuapé continua lá, um monumento de tijolos a uma história que acabou. Legalmente, ela é minha, mas emocionalmente é um território estrangeiro. Minha mãe continua morando lá, protegida pelo usufruto vitalício que meu pai lhe garantiu, uma ironia final que a lei impõe. Eu nunca mais pisei naquele chão. O dinheiro recuperado, especialmente aquele da reforma, se tornou a entrada do meu próprio apartamento, um lugar que escolhi, decorei e paguei com meu trabalho. Um lugar cujas fundações não são feitas de memórias dolorosas e obrigações não ditas. Construir meu próprio lar, tijolo por tijolo, se tornou meu verdadeiro ato de independência. Meu pai queria me dar uma base, e eu finalmente entendi o que ele queria dizer. A base não era a casa, não era o dinheiro. Era a força para construir a minha própria, longe das ruínas da família que ele sabia que eu precisaria deixar para trás para poder sobreviver. E hoje, quando fecho a minha porta, a única paz que sinto é a que eu mesma construí para mim. O meu telefone não toca mais com urgência. As mensagens de áudio raivosas de Ricardo e as ligações chorosas de Sônia se tornaram fantasmas digitais, arquivados em uma pasta que nunca mais abri. O silêncio que eles me impuseram como uma ameaça se tornou meu santuário. No início, era estranho. Eu me pegava esperando a próxima crise, o próximo pedido, a próxima acusação de egoísmo. Mas, com o tempo, a ausência do caos deles permitiu que minha própria voz, que eu mal conhecia, começasse a emergir. Descobri que gosto de silêncio nas manhãs de domingo. Descobri que minha força não era uma justificativa para a negligência deles, mas uma qualidade minha, que eu agora uso para meu próprio benefício. Eu não sou mais a filha, a irmã, a cuidadora. Sou Mariana, uma pessoa inteira, cuja validade não está em um contrato de cessão de direitos ou na aprovação de quem nunca quis me ver crescer. A solidão que eles me amaldiçoaram a ter se revelou, no fim, a minha maior libertação. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva. Sinto uma espécie de compaixão distante, a mesma que se sente ao observar um desastre natural do qual se escapou por pouco. Eles continuam presos no mesmo sistema, na mesma dinâmica de dependência e ilusão. Eu escapei. O dever para com a família, eu aprendi da maneira mais dura, termina exatamente onde a sua autodestruição começa. Impor limites não foi um ato de agressão, foi o único ato de amor próprio que me restava. O preço daquela paz familiar era a minha alma, e eu decidi que ela não estava à venda. A história que eu contei não é sobre herança ou dinheiro. É sobre o momento em que você percebe que o castelo de areia que passou a vida inteira tentando proteger está sendo destruído pela mesma maré que você chama de família. E então, você se afasta, vai para um terreno mais alto e começa a construir com pedra. E você, de onde está agora, já parou para pensar com qual material está construindo a sua vida. Espero que minha jornada te inspire a encontrar suas próprias pedras,